Vamos a voltar a falar de Covid. Há pouco nós trazíamos aqui a Beatriz Manfredini falando de carnaval, a grande expectativa para São Paulo e ao mesmo tempo 27 cidades paulistas que não vão realizar carnaval em 2022. E com os números da Covid-19 se agravando na Europa, o mundo pode estar entrando aí, isso que a gente teme, né, numa quarta onda, segundo aí a diretora da OMS, Organização Mundial da Saúde. Para conversar sobre esse tema, nós vamos agora falar com a doutora Priscila Curry, que é paramédica brasileira e atua justamente lá em Londres. Priscila, muito bom dia. Oi, bom dia, é um prazer falar com vocês novamente. Priscila, então a gente sempre aqui no Brasil acompanha, claro, né? O hemisfério norte está sempre antecipando tendências, infelizmente, da Covid, né? Observamos agora toda essa questão envolvendo polêmica, até manifestações, violência, inclusive confronto entre manifestantes e policiais, numa tentativa de governos aí da Europa em relação a praticar novamente o lockdown em razão do avanço da Covid-19. O que você pode falar em relação a Londres, em relação ao Reino Unido e aí em relação também a toda a Europa? Bom, primeiramente é importante frisar que nós ainda estamos em uma pandemia, né? Tem algumas pessoas que esquecem disso. Estamos melhores do que antes, mas a pandemia ainda existe. Os países que estão vendo agora um pico extremo da Covid-19, também é importante frisar que são países que tiveram uma taxa de adesão vacinal baixa comparada com outros países. Por exemplo, a Alemanha teve uma taxa de adesão de em torno de 60%, enquanto o Reino Unido foi 80%. A Alemanha foi muito mais lerda em vacinar e tem protestos e um número muito maior de negacionistas em relação à vacina do que o Reino Unido. O Reino Unido não está vendo um pico, mas nós estamos vendo um aumento gradual de casos da Covid desde que nós relaxamos o lockdown em julho. Agora o inverno começou na Europa, as pessoas estão se socializando em locais fechados, muitas pessoas não aguentam mais usar as máscaras, então, obviamente, isso vai aumentar aí o número de casos. Mas os países que estão agora enfrentando crise, que é a Áustria, a Alemanha, são países que, infelizmente, não tiveram uma taxa de adesão vacinal desejada. Sem dúvida, aqui em São Paulo, felizmente capital, atingindo números expressivos, o estado de São Paulo, mas ainda há uma grande relutância, pelo menos 20 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde, não tomaram a segunda dose ainda em todo o país. O país já aplicou mais de 300 milhões de doses, então números expressivos, demorou, mas caminha bastante bem agora aqui no Brasil. E é como você disse, né? Observamos também nos Estados Unidos, as pessoas que estão ficando doentes e morrendo são pessoas que não tomaram vacina. Por que existe tanta relutância ainda em relação à vacina? Existe alguma explicação aí na Europa? Olha, na Europa é menos do que alguns outros países, mas alguns países aqui, quanto a Alemanha, a Áustria, por exemplo, eu não entendo também porque que aqui na Inglaterra mais de 80% das pessoas, né, confiam na vacina, já se vacinaram. É claro que existe um negacionismo pequeno, mas eles não estão tendo impacto tão grande. Na Alemanha já é demais. E é exatamente o que você falou. Nós estamos vendo um pico de mortes aí nas pessoas não vacinadas. É muito importante a gente frisar isso, porque as pessoas vacinadas continuam, infelizmente, contraindo o vírus, mas de forma mais leve. Pouquíssimas pessoas estão vindo a óbito após terem sido vacinadas. Em sua maioria, pessoas idosas, que o sistema imunológico não reage tão bem à vacinação quanto uma pessoa mais jovem. Então, é muito importante frisar que se você olhar para os gráficos, né, antes vacina e pós-vacina, você vai ver uma diferença que não tem como argumentar, né, dos países que foram vacinados, os casos graves e mortes, comparado com antes da vacinação. É, assim, fenomenal a diferença. Então, a gente não pode parar de vacinar, parar de acreditar na vacina e também não podemos relaxar o uso de máscaras, principalmente agora que está inverno aqui, as pessoas não querem ficar em lugares fechados com máscara, então a contaminação está sendo alta. Priscila, com a sua experiência médica, infelizmente, né, o meio científico, os médicos, os profissionais da saúde garantem que enquanto não houver essa adesão, as variantes elas vão continuar. A gente observou que esse ano de 2021 foi muito mais mortal. Aqui no Brasil, por exemplo, 68% das mortes totais dessas 122 mil pessoas aqui que perderam as vidas, 68% nesse ano agora de 2022. Então fica também essa expectativa, além das doenças, mas também que haja aí novas variantes, infelizmente, né?
Sim, novas variantes fazem parte do vírus, é na natureza do vírus criar variantes, tanto que outras doenças famosas que também criaram epidemias, como a AIDS, HIV, é um bicho difícil de tratar justamente porque ele se muta tanto, tá? A Covid vai se tornar uma doença tratável, como hoje em dia é diabetes, como hoje em dia é HIV, como hoje em dia é várias outras doenças aí que já causaram grandes problemas no passado. Vai virar uma doença tratável. Nós já estamos vendo aí medicamentos antivirais que foram aprovados para tratamento. O Reino Unido vai ser o primeiro país a começar a administrar esse antiviral em pessoas, mesmo vacinadas ou não. No dia 2 e 3 de sintomas já vão ser prescrito esse medicamento, que é usado em casa. É uma pílula que você toma e que ajuda a reduzir em até 50% o caso de internação e morte. Então, nós estamos caminhando para que a Covid seja uma doença normal como qualquer outra. As variantes vão fazer parte da nossa vida. Agora, o que você falou, quanto mais espalhado tiver esse vírus, quanto menos pessoas forem vacinadas e quanto mais vírus estiver passando em uma pessoa e outra, mais oportunidade o vírus tem de se mutar, de correr uma mudança. Aí é mais difícil ainda de tratar. Infelizmente, sem dúvida. Aqui no Brasil há uma grande polêmica em relação à exigência da vacinação, né? Mas vários órgãos públicos você só entra agora mostrando, seja através do celular, seja através da carteirinha, né? Que você tomou pelo menos uma dose e não é permitido, então, o acesso quem não tomou dose nenhuma. Como está essa questão também aí na Europa e principalmente aí você fala de Londres? Olha, aqui no Reino Unido, a partir de abril, todas as pessoas que trabalham na área da saúde vão ser obrigadas a ter a vacina ou vão perder o emprego. A não ser que tenha uma razão muito válida pela qual essa pessoa não pode tomar a vacina, porque temos que lembrar que nem todo mundo pode tomar a vacina. Às vezes tem um tratamento ou uma doença autoimune que impede que essa pessoa se vacine. Então, essa pessoa, mais do que nunca, depende que as outras pessoas em volta dela se vacinem para proteger. Mas o governo está em cima do muro em relação a fazer obrigatoriedade para as pessoas normais. Eu não acho que vai ser. Mas em alguns países, acho que na Áustria já está dizendo que eles vão obrigar todas as pessoas a se vacinarem. Todas as pessoas vão ser obrigadas a se vacinar e quem não se vacinar vai receber uma multa. É isso que o governo lá está falando. Sem dúvida. Eu imagino que também haverá uma autorregulamentação, porque hoje existe todo esse discurso aqui no Brasil, ter liberdade ou não, há um questionamento das vacinas. Infelizmente isso existe ainda em larga escala aqui no país. Mas é aquela coisa, se você hoje for para a Colômbia saindo aqui do Brasil, você não entra lá se você não tiver o atestado da vacina contra a febre amarela, por exemplo, e ninguém está reclamando disso, há muito tempo isso existe e continua existindo, e outros países também fazem essa exigência. Imagino também que para viagens as companhias aéreas vão exigir, então se a pessoa quiser ir para Disney, por exemplo, só vai entrar se tiver vacinação. Então acredito que hoje, muita gente que não quer, mas se quiser fazer aquilo que fazia anteriormente, viajar, ter livre acesso a locais públicos e também acessos aí a museus, teatros, não tem como não se adaptar e tomar vacina, não é isso? Não, totalmente. É perfeito a sua fala, mas a gente tem que lembrar que, psicologicamente falando, o ser humano não gosta de nada que é forçado. Então, você vira para uma pessoa que já é contra a vacinação por motivos loucos que ela tem lá, e você fala, agora você vai ser obrigado a se vacinar, ao invés de você melhorar o problema, você fortalece a resistência dessas pessoas. Então, eu não sei se é dar um tiro no pé, esse negócio de forçar as pessoas a se vacinarem. Então, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Só para a gente fechar, queria que você falasse, nós observamos aqui no Brasil, né, houve superlotação aqui no país e também chamou muita atenção o Reino Unido, né, que a gente sabe é um país rico, tá? Qual que é a situação hoje? Hoje uma situação muito mais controlada, o sistema de saúde aí já praticamente há uma reduzida taxa no tratamento da Covid-19? Nas minhas redes sociais, Priscila Paramédica Londres, eu falo para os seguidores justamente isso. Nós estamos mais controlados, mas não podemos achar que acabou tudo. Esse é o problema das pessoas. Achamos assim, a taxa está mais controlada, está todo mundo beleza, então vamos parar de usar máscara. Não podemos. O que eu estou vendo aqui agora... Perdemos o contato, infelizmente, com a paramédica brasileira que atua em Londres, a Priscila Curry, conversando conosco sobre esse avanço aí, infelizmente, da Covid lá. Uma quarta onda poderia estar surgindo em alguns países da Europa. Agora ela voltou. Por favor, pode concluir, Priscila. Eu estava falando que eu estou
estou preocupada porque aqui no inverno, todo inverno aqui, tem uma pressão muito grande no sistema de saúde, justamente pelas doenças de inverno aqui que acontecem às pessoas idosas. Então, os hospitais já estão lotados porque ficam lotados. Agora, em cima disso, nós temos a Covid, que por mais que não esteja num pico, ela está gradualmente subindo. Então, o nosso sistema público de saúde aqui está sofrendo pra caramba e eu estou muito preocupada com isso. Sem dúvida. E você, claro, voltará conosco aí para trazer as informações do Reino Unido. Priscila Curry, que é paramédica brasileira em Londres. Obrigado, Priscila. Até mais.